Você pergunta e nós respondemos. Aqui quem fala com você é sua irmã em Cristo, Rosani Barassal. Pastor, temos a primeira pergunta, é da Suzana. Ela quer saber se o crente pode morrer sem receber a bênção de Deus. Quero dizer à nossa irmã que ela cita como apoio da sua pergunta Hebreus 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então queremos dizer que este capítulo 11 do livro de Hebreus relata o que nós denominamos de heróis da fé. Pessoas do Antigo Testamento que viveram e que morreram crendo que Deus tinha algo melhor reservado para eles. Durante a sua vida, não viram a promessa concretizada nas suas próprias vidas. Mas sua esperança estava firmada na vida eterna com Deus, numa pátria celestial, e tinham seus olhos fixos na cidade, no novo céu e na nova terra, conforme nós lemos aqui no livro mesmo de Hebreus, logo em seguida ao versículo 14, versículo 13, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então aqui está declarando que aquilo que eles não puderam receber está reservado no céu para eles. E quanto a isso, a essa promessa, nós encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 65 deste profeta, Isaías anunciando, neste capítulo 65 e no versículo 17, o seguinte: porque eis que eu crio céus novos e nova terra. Ora, este céu novo e nova terra não foram os heróis da fé relatados no livro de Hebreus participantes, mas estão aguardando. Ainda no capítulo 66 e no versículo 22, de novo, porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Quando nós passamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar no capítulo 21 do livro do Apocalipse a promessa reiterada quanto àquilo que foi falado para os servos de Deus do passado e que atinge nós, os cristãos de hoje, que podemos morrer antes de vermos concretizada essa promessa que a Bíblia registra. Viu um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém,
que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não vemos atualmente essas bênçãos futuras, mas a nossa fé nos leva a crer realmente no que Jesus falou, como ele também falou em João 14, 2 e 3, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então aí está, para a nossa consulente, o crente pode morrer, vai estar com Cristo neste intervalo entre a sua morte e a sua ressurreição, como diz 2 Coríntios 5, 6 e 8. Enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, mas desejamos deixar este corpo para habitar com o Senhor. E aquilo que Deus tem anunciado na sua palavra há de se cumprir sem dúvida, e quanto a isso podemos estar descansados. Amém. NQI é um homem, pastor. Ele pergunta: por que o nome de Daniel não é mencionado quando Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curvaram ao rei Nabucodonosor e foram jogados na fornalha? A nossa opinião, que é uma opinião, acredito, abalizada, porque a Bíblia não menciona nada, mas acontece que o Império Babilônico era muito grande. E Daniel era um dos líderes do governo, cujo rei era Nabucodonosor. E ele devia estar, Daniel devia estar em outras províncias distantes da sede onde ficava o palácio. De modo que esta é a razão por que o seu nome não é mencionado ali junto dos 3 amigos. Mas não é por isso que Daniel não demonstrasse fidelidade a Deus em outras situações, como nós encontramos no capítulo 6 de Daniel, que o rei fez um edito proibindo que alguém se dirigisse a outro fazendo qualquer pedido, e Daniel, mesmo sabendo do decreto do rei, ele se prostrava diante de Deus durante 3 vezes por dia. Foi denunciado, foi jogado na cova dos leões, e lá estava guardado por Deus, e assim foi poupado da morte. Outra pergunta, pastor, é Clara. Ela pede para o pastor explicar sobre o Evangelho da Graça e Mateus 24, versículo 14. Mateus 24, 14 não traz a palavra graça. Diz assim, 24, 14: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Nesta palavra aqui, Evangelho do Reino, é o Evangelho pregado no poder e na justiça do Espírito Santo e acompanhado dos sinais principais do Evangelho. Não é um Evangelho diferente daquele que Jesus pregou.
Porque o evangelho que Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura, implicava, por parte dos ouvintes, uma aceitação que levava a pessoa a um novo nascimento. Como nós lemos aqui no capítulo 24 de Lucas, disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Ora, se o evangelho envolve pregar o arrependimento e a remissão de pecados, significa exatamente o que Jesus falou a Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João, quando Nicodemos o procurou, dizendo: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o reino de Deus, este evangelho do reino, implica no domínio de Jesus Cristo na vida de uma pessoa que o recebe como Salvador. Esse é o aspecto oculto do reino. Hoje, pessoas em todo o mundo, aceitando a Cristo como Salvador, entram no reino, ou seja, sob o domínio de Cristo na sua vida. Agora, efetivamente, o reino se espraiará por toda a humanidade quando Jesus Cristo voltar. Ele vai prender o anticristo, o falso profeta, e vai amarrar o diabo por 1000 anos no poço do abismo, e ele passará a reinar no chamado milênio. E ali então será um reino que nós poderíamos dizer visível, e o centro deste reino será a cidade de Jerusalém, de onde Jesus governará por todo o mundo. Aí está este evangelho que Jesus mandou pregar e que deve ser aceito. Saulo e Deli, pergunta por e-mail, pastor, de Araraquara. Marcos 2,17. A quem Jesus refere como justo, existe justo ou foi uma maneira de exemplificar, referindo-se a médico e doente? Nós queremos dizer que o texto mencionado está em Marcos 2,17, e Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Queremos dizer que a palavra justo, citada por Jesus, tem o sentido de pessoa íntegra, e não está ligada ainda ao termo que nós usamos comumente, que é o termo de justificados pela fé. Ora, no Antigo Testamento, por exemplo, nós encontramos em Gênesis capítulo 6, versículo 9, Noé sendo chamado de justo. Ele era justo diante de uma multidão ou população de pessoas que vivia contrária à vontade de Deus.
Diz o texto: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Nós vamos encontrar mais tarde, no capítulo 34 do livro de Jó, e versículo 5, também aplicando esta palavra justo, a Jó. Diz o texto de Jó 34 e versículo 5. Porque Jó disse: sou justo. Então ele era reconhecido como justo. De modo que a palavra os justos não precisam de médico significam pessoas que nos tempos passados viviam integralmente servindo a Deus. Eram assim considerados. Agora, no Novo Testamento, essa palavra se estende. Quando lemos em Romanos 5, versículo 1, falando genericamente de todos os que recebem a Cristo como Salvador, que somos pessoas justificadas pela fé. Essa palavra justo tem o sentido de quitação. Nossos pecados, apesar de sermos pecadores, foram apagados e nós estamos quites com Deus, não por méritos pessoais, por virtudes, mas pela aceitação de Cristo como Salvador. E assim, um pecador que se arrepende causa mais alegria diante dos anjos de Deus do que pessoas que ainda não estão nessa condição.